Oi, Camila, professora, tudo bem? Não Oi, consegui. bom dia. Estava tentando te conectar aqui pela conta da Associação Mar Brasil, mas acho que rolou um limbo do Instagram ali, não consegui te achar. Pois é, não consegui também. Na verdade, não entrava na live, entrava somente na entrevista de ontem. Então, faz 15 minutos que eu tô por ali tentando conectar vocês. Me desculpem pelo atraso. Ah, não tem problema. Às vezes acontece mesmo. Tem alguns caminhos aí que o Instagram faz que a gente não entende muito bem por quê, qual é a lógica, né? Mas a gente vai se adaptando aí. Professora, bom dia. Eu estava comentando aqui com o pessoal que chegou aqui na nossa live, a respeito, né, dessa decisão de ontem do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de derrubar aí a proteção de restinga, de manguezais, da vegetação nativa no litoral brasileiro. Isso deve ter sido um soco no estômago aí para vocês da Associação Mar Brasil e também do Laboratório de Ecologia e Conservação da Federal. Pois sim, acho que foi um soco no estômago, foi um momento de bastante ansiedade, né? Todos nós, que temos uma longa história já de defesa dos ecossistemas de manguezais e restinga, entendendo a importância desses ecossistemas, não apenas a biodiversidade, mas inclusive a proteção da zona costeira, proteção de zonas de erosão, né, de riscos de problemas com grandes marés, por exemplo, né? Então é um susto, eu acho que para todos nós que trabalhamos com ciência e verificarmos ou identificarmos um grupo aprovando a revogação de pontos tão importantes, né, que o CONAMA vinha defendendo há muitos anos. Mas eu acho bem importante colocar, Sandra, que esse desgoverno e essas desconstruções, elas começaram há muito mais tempo, né? E eu acho que o decreto 9.806 de 2019, que é aquele que desmobiliza a participação da sociedade, né, junto aos conselhos nacionais, ele é o grande problema nesse processo. Eu acho que é o ponto chave desse processo todo, porque no momento que você tira a sociedade da tomada de decisão, da discussão, é muito fácil, né, transformar decretos tão importantes em, desculpa, mas farinha, né, que desaparecem no tempo, né, desaparecem no vento. Então, infelizmente, o que aconteceu ontem é parte de um plano muito maior de desconstrução das estratégias, né, dos decretos, dos processos legais de proteção realmente do meio ambiente. E eu queria também que você comentasse, né, qual que é a importância da restinga, do manguezal, dessa vegetação nativa ali na área de costa brasileira, né, justamente para a tua área de atuação, que é a fauna marinha, né, Camila Domiti? Sim, bom, a restinga é importante para todos nós, como eu coloquei, e ela tem uma relevância nessa contenção do sedimento, na proteção da zona costeira, porque além, né, obviamente, de gerar uma carga de nutrientes para o ecossistema, que é super relevante para garantir a produtividade desses ambientes, ela ainda faz um processo de ciclagem de nutrientes na terra, né, que provê produtividade para a zona costeira, ela protege as zonas costeiras do vento, das entradas de vento, dos grandes efeitos das marés meteorológicas. Então, é um conjunto de serviços ecossistêmicos prestados pela Restinga que realmente nos deixa estarrecidos pensar como esse decreto realmente, como esse artigo 303, 302, né, esses artigos foram desfeitos. Mas para a biodiversidade, acho bem importante destacar essa questão da produtividade primária, né? A Restinga é um ambiente de ciclagem de nutrientes, é um ambiente que aporta nutriente para o ambiente aquático. Então, quando a gente fala de recursos pesqueiros, né, e produtividade pesqueira, a gente tem que falar de conservação de restinga. E, infelizmente, as pessoas desassociam o que acontece na terra e o que acontece na água, mas está extremamente associado. Os ambientes são interligados e interdependentes, né? Então, eu acho que com relação à restinga, aqui no estado do Paraná, nós temos batalhado há muitos anos pela manutenção desses ecossistemas. É muito nítido, por exemplo, a região de Matinhos e algumas regiões de Guaratuba, onde a restinga foi retirada. O efeito drástico nessa degradação do ecossistema, da zona costeira, do ecossistema praial, né? E a gente tem aqui no nosso estado uma dependência dos recursos pesqueiros. Nós temos comunidades tradicionais extremamente dependentes dessa condição
dessa condição ambiental, dessa qualidade ambiental, desses nutrientes que chegam no ambiente marinho, né? Então, nossa defesa tem sido sempre nesse sentido, e eu vejo que, infelizmente, a gente perde força perante essa nova situação imposta pela revogação do artigo 303, 302 pelo CONAMA, né? E acho que vem problemas maiores, né, Sandra? A gente já dorme esperando o que vem de ruim no dia seguinte. Eu acho que isso é um ponto bastante frustrante e estressante. Acho que a todos nós que, de alguma forma, temos um mínimo de preocupação com o que está lá na Constituição Federal, no artigo 225, né? De garantir um ambiente de qualidade para essa e para as próximas gerações. A gente, infelizmente, está vendo um desrespeito tanto à nossa geração, à nossa saúde, né, a manutenção da nossa vida, como a manutenção da vida para as próximas gerações. Então, quem tem filhos, eu acho muito, muito importante parar para pensar assim, o que a gente está deixando para essa nova geração. Não está deixando, não vai sobrar muita coisa, né? Até a Patrícia De Brassi está comentando que ela está acompanhando via Facebook, Camila Domitich, dos tempos sombrios, né, que estamos vivendo, né? Foi um plano bem articulado que veio lá desde da dissolução da sociedade civil dentro do CONAMA em 2019, como você estava comentando, né? A Catarina Apolinário está comentando a respeito do manguezal, né, que é o berçário da vida. Que crueldade! Precisamos entender como é importante preservar esses ecossistemas. Qual é o papel, né, Camila Domitich, do manguezal nesse contexto todo do oceano? Bom, como as pessoas que estão aí acompanhando já estão trazendo todas essas informações, com certeza todo mundo super conectado a essas questões ambientais, né? Os manguezais são os berçários mesmo, eles são são áreas, assim como a Restinga, áreas de ciclagem de nutrientes, áreas que têm uma importância nesse processo de sedimentação, né? Dinâmica, hidrodinâmica dos ecossistemas estuarinos, por exemplo, dos ecossistemas costeiros. São áreas também importantes para essa contenção de poluentes, essa contenção da dispersão, né, dos poluentes. São áreas extremamente importantes para a biodiversidade, exatamente porque diversas espécies buscam esses ambientes rasos, de alta produtividade, para gerar os seus filhotes, né, para desova, ou mesmo para se alimentar. Por exemplo, tartarugas marinhas, as tartarugas verdes, têm buscado recursos alimentares nas áreas de manguezal, né? Sem contar, obviamente, todos os invertebrados marinhos que têm uma alta biodiversidade, uma alta riqueza, inclusive, dentro desses ecossistemas. Então, os manguezais são tratados como as zonas de berçário, mas também são parte daquela discussão toda do blue carbon, né, do carbono azul, porque são áreas onde tem toda uma ciclagem de nutrientes e uma ciclagem do carbono. Então a gente não pode esquecer disso, né? Então os bancos de grama marinha, toda a vegetação associada aos manguezais tem uma relevância muito importante na ciclagem de carbono. Então, além de nós não cuidarmos da emissão de carbono, né, e não nos preocuparmos com a mudança, né, as mudanças climáticas que estão aí muito bem postas, inclusive nós temos sentido as mudanças climáticas continuamente. Além das pessoas não se preocuparem com isso, elas ainda têm esse processo de degradação dos ecossistemas que de alguma forma tem o papel de ciclar esse carbono. Então, na verdade, a gente está destruindo de um lado aquelas ferramentas ambientais, aquelas ferramentas naturais de ciclagem de carbono, de manutenção da resiliência, da resistência, da qualidade do ecossistema. E Camila, que tipo de espécie assim, marinha a gente encontra usando o manguezal como um berçário, uma área de reprodução? Bom, Sandra, a gente tem muitas espécies de peixes, inclusive peixes de interesse comercial, ou seja, recursos pesqueiros que nós temos interesse, né? Por exemplo, a própria tainha, ela busca as áreas estuarinas, não necessariamente o manguezal, mas essa configuração das áreas estuarinas. A gente tem muitas espécies de caranguejo, espécies de siri, espécies de ostras, né, de pequenos mexilhões, além de outras espécies que não são de interesse, ou talvez até não sejam de conhecimento da sociedade humana, né? Mas, por exemplo, poliquetas, que são as minhocas do mar, que são responsáveis por toda essa ciclagem de carbono, também por manter o sedimento em movimentação, airando essas áreas, né,
de manguezais, que é super importante para a configuração do mangue, para garantir os serviços ecossistêmicos, né, produzidos pelos manguezais. Então, eu acho até importante, tem um trabalho muito legal realizado pela professora Marília Limon, que trabalha conosco também aqui no Paraná, né, até um projeto junto com a Associação Mar Brasil. A Marília, a professora Cassiana e a Sara estão, inclusive, agora lá em Guaraqueçaba, fazendo algumas atividades de campo desse projeto. Espero que elas tenham a oportunidade de falar contigo também aqui, Sandra, trazer um pouco mais sobre os manguezais. Mas elas tratam os manguezais como os guardiões da zona costeira. E eu acho isso super bonito, porque esse é o papel deles. Eles são guardiões do clima, eles são guardiões da qualidade da água, eles são guardiões da manutenção da biodiversidade. Então, realmente, é um papel super importante no ambiente. Eu até achei legal alguns comentários que estão vindo ali no chat sobre as aves que também usam esses ambientes de manguezais, né? Então, tem várias aves que nidificam nesses ecossistemas e dependem dessa configuração dos manguezais, de manguezais bem conservados para sua nidificação. Também espécies de tartarugas marinhas que se alimentam como comentei, das sementes dos propágulos do manguezal, né? O mero, por exemplo, que é um peixe ameaçado de extinção, que aqui no nosso estado do Paraná nós temos o orgulho de dizer que temos, né, áreas berçários de meros, né, áreas de alta concentração de meros. Os meros filhotes, eles dependem dessas áreas de manguezais. Então, vão chegar aos 3 metros, né, aqueles peixes gigantescos que nos encantam. Mas quando eles são pequenininhos, eles precisam dos manguezais. Os manguezais têm o papel de esconder também os filhotinhos, de proteger as larvas, né? Os alevinos. Então, é incrível, assim, a quantidade de responsabilidades que o manguezal tem no ecossistema marinho e que nós não estamos tendo com eles, né? Com esse ecossistema tão importante. A troca aí está muito injusta, né? A Catarina Apolinário, né, tá até comentando, tá difícil acordar no Brasil assim. Catarina, mas vai passar, vamos manter o otimismo que vai passar, são poucos anos aí, né? Depois a gente vai ter que correr atrás, né? Agora, o pessoal da Save Cerrado lá de Minas, Camila está comentando, né, que a decisão foi tomada por pressão econômica, claro, o mais impressionante que foi no momento em que toda a humanidade mundial está sofrendo com a pandemia decorrente disso, e foi justamente isso, né? A ideia de aproveitar o isolamento, a pandemia, essa trégua da imprensa aí voltada à saúde, né, para passar a boiada. Agora, uma vez que se destrói o manguezal, que se destrói a restinga, Camila Domit, que se destrói essa vegetação costeira com o empreendimento imobiliário, com aterramento, ou até com a carnicultura, ali, aquele cultivo comercial, as fazendas de camarão, há como recuperar, como a gente voltar atrás nessa destruição? Boa pergunta, Sandra. Será que há? São ecossistemas que demoraram milhares de anos, né, para se estruturar. A dinâmica envolvida na estruturação do manguezal, no processo de sucessão ecológico dos manguezais e das restingas, não é simples, né? Existe toda uma estruturação sedimentar, uma estruturação geomorfológica, uma estruturação climática, né? Não é um processo simplificado, né? Não é um jardim que a gente troca as plantas conforme as estações do ano. Então, essa dinâmica, para se reestruturar, ela depende de uma série de elementos que talvez já não estejam mais nesse ambiente. Então, eu realmente, assim, vou te dizer que os ambientes, principalmente os de manguezais, eles são muito delicados. Existe restauração de manguezais? Existe. Mas com que riqueza esses manguezais se reestruturam? Então, a gente sabe que o mangue vermelho, por exemplo, a Rhizophora mangue, é uma espécie que tende a se reestruturar mais rápido que as demais. Mas um manguezal formado por uma única espécie, ele tem a mesma estrutura, ele tem a mesma capacidade de fornecer os seus serviços ecossistêmicos? Possivelmente não, né? Eu entendo que não. Ecologicamente, a gente entende que não. Então, eu acho que o sofrimento coletivo que nós temos é que nós sabemos que esses ecossistemas não se estruturarão a tempo. Então, se eles destruídos nesse momento, eles não se estruturarão a tempo de garantir os demais componentes desse ecossistema.
Então, no momento que você tem a degradação de uma parte, algumas espécies começam a desaparecer, ou porque abandonam aquele ambiente, ou porque já não conseguem se reproduzir naquele ambiente, né? E esse efeito de cascata que nós temos na ecologia, né? Nós usamos esse nome e, no fim, é muito claro para todo mundo, né? Efeito dominó, efeito cascata. Quando você dá start, você inicia esse processo, você dificilmente consegue reestruturar um ambiente com qualidade e com saúde. E eu acho bem interessante, Sandra, desculpa, só aproveitar um pouquinho a tua fala sobre esse nosso olhar para a saúde, né? A imprensa, a sociedade de maneira geral, olhando para as questões de saúde, preocupados com essa questão da saúde, acabam perdendo um pouco dessa articulação para as questões ambientais e para essas lutas mais duras nas questões ambientais, né? Mas se a gente for pensar que a nossa condição de saúde está extremamente relacionada às condições ambientais, é duro, inclusive, entender como que essas boiadas estão passando. Então, eu queria aproveitar esse momento para fazer um chamado mesmo, né? Para que todos nós não deixemos essa boiada passar. Parar esse processo é responsabilidade de todos nós. É responsabilidade de toda a sociedade civil. Não é responsabilidade de um grupo de pesquisadores ou de ambientalistas. Né? A gente está falando da manutenção da nossa vida, a gente está falando da manutenção da nossa saúde. Então, se nós temos hoje doenças emergentes que estão se propagando e que estão causando grandes estragos, como é o caso da Covid hoje, nós teremos outras se nós não cuidarmos desse equilíbrio ecossistêmico. Exatamente, está tudo relacionado. E a gente vê uma cobertura intensa da imprensa todos os dias nos principais jornais, né, nos principais veículos pela internet ou pelas redes sociais. A gente vê uma cobertura intensa da imprensa, né? Existe realmente uma necessidade da sociedade se mobilizar e cobrar mesmo dos governantes, né? De quem foi eleito uma medida assim mais propositiva em relação à proteção ambiental. Realmente, né? O pessoal está comentando, né? O Victor Tabusti está comentando aqui pelo Face que é um crime, né? Precisamos derrubar esse governo genocida antes que seja tarde demais, se já não for. Esperamos que não seja tarde demais, Victor. A Aline, né, coloca aí a proposta, vamos nos unir e colocar um basta neste desgoverno, hashtag Fora Salles, que tomou aí as redes já faz um tempo, né? A Carolina Paiva lembra aqui, né, que a ministra Rosa Weber está com a decisão aí do afastamento do ministro Ricardo Salles, né? Precisa cobrá-la sobre isso, sobre uma decisão, né? Porque realmente esse desgoverno não pode continuar cada dia uma notícia ruim. Mas Camila Domiti, vamos falar de uma notícia boa. Na verdade, a ideia inicial de te trazer aqui na nossa live era para falar sobre o projeto de conservação da Toninha, né? A gente acabou, não tem como não falar sobre esse tema e essa decisão do CONAMA, né? Então a gente acabou conversando um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber mais sobre a Toninha. O que é a Toninha, afinal? Bom, a Toninha é um golfinho pequeno, é o menor dos golfinhos, né, que nós temos aqui na costa brasileira, mas também é o golfinho mais ameaçado de extinção no Atlântico Sul, ou seja, em toda a nossa região costeira, né? É um golfinho que só ocorre no Brasil, no Uruguai e na Argentina, então ele tem uma característica de ser endêmico dessa região. E, na verdade, Sandra, você não separou os assuntos, porque a Toninha ela tem uma alta dependência das áreas de manguezais aqui no Brasil, né? A alimentação da Toninha na costa brasileira, obviamente, assim, a alimentação é diferente em cada uma das regiões onde ela ocorre, né? Mas na costa brasileira ela tem uma relação bem forte com peixes e até algumas espécies de lula que vivem em zonas estuarinas e que também dependem desse ecossistema de manguezal, esse ecossistema de restinga, né? Então as coisas não são desassociadas. Infelizmente, essa espécie, ela é considerada no Brasil criticamente ameaçada de extinção. A gente sabe que existem áreas de manejo diferentes, então a gente considera a área no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, que seria o extremo norte de distribuição da espécie, como uma região de manejo, a região de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma segunda região de manejo, e a região do Rio Grande do Sul, depois unindo com o Uruguai, uma outra região de manejo, e a Argentina, uma outra área. E essas áreas de manejo, elas são assim denominadas porque a espécie ela apresenta algumas variações populacionais, em termos de tamanho, de período reprodutivo, da dieta, da sua forma de agrupamento, e até mesmo questões
genéticas que já separam essas populações. Então, não são espécies diferentes, mas são populações diferentes. E cada uma delas tem um papel diferente, um papel único, na verdade, não é diferente, mas único para a conservação dessa espécie. Então, realmente, a gente olha para esses ecossistemas, como nós estávamos conversando, com um temor sobre a sua preservação, e a mesma coisa com relação à toninha. A gente tem um olhar muito de preocupação, né, se as próximas gerações ainda encontrarão essa espécie nos nossos mares. Então, esse dia, 1º de outubro, ele foi decretado Dia Internacional da Toninha, porque começa o início do mês de outubro, é o mês onde a gente tem uma maior taxa de nascimento dessa espécie, né? Então, a gente consegue ver mais grupos com filhotinhos, por exemplo. E exatamente a ideia desse período, dessa data, é trazer a toninha para o nosso dia a dia. Né? As pessoas têm que conhecê-la. Sem conhecê-la, ninguém vai conservá-la, ninguém vai brigar por elas, né? Então, é essa a ideia. Eu até Lindas peguei imagens estão no fundo. eu peguei algumas imagens e eu ia até te perguntar se essa é a Toninha mesmo, porque estavam marcado ali a hashtag Toninha, né? Eu espero que seja, né? Porque tem tantos golfinhos, a gente acaba, quem é leigo, confundindo um pouquinho, né? E vocês têm um projeto aqui no litoral paranaense, né? De conservação, de monitoramento, porque é difícil registrar, né, fotografar e filmar a toninha. Tem uma certa dificuldade pela baixa população e também pelos hábitos dela, né, Camila Domiti? Isso, as fotos estão perfeitas. A toninha, ela tem essa característica diferente. Vocês podem ver, inclusive nessa foto agora, ela é bicudinha, né? Então, inclusive, alguns pescadores chamam ela de golfinho bicudinho, de boto bicudinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas denominações mais do conhecimento tradicional, numa live no dia 1º, às 7 horas da noite. Mas exatamente isso, ela é diferente, ela é pequenininha, ela tem a cabeça pequena, o olho bem pequenininho, né? E é um animal, aqui no Paraná, um animal de 1,15 m, é um macho adulto já, reprodutivo. Então imaginem só, você conseguir encontrar um animal de 1 m na água e conseguir identificá-lo, conseguir fotografá-lo. E para que nós possamos identificá-los individualmente, eles têm marquinhas na nadadeira dorsal. Então a foto tem que ser lá na nadadeira dorsal. Então é um trabalho que demanda bastante esforço. Como você mesmo colocou, são para Paraná, São Paulo e Santa Catarina, que é essa área de manejo 2, são estimados no máximo 10.000 indivíduos. Mas a gente tem acompanhado, pelos resultados de encalhes dessa espécie ao longo dessa região, um número maior do que 600 indivíduos ao ano. Nós sabemos que aqueles animais que morrem, que são encontrados encalhados na praia, não representam toda a mortalidade da espécie. Eles representam 30%, 15% do que realmente morreu. Então, a mortalidade da toninha é muito grande e isso nos leva a uma condição, né, de maior risco. Por conta dessa situação toda, nós desenvolvemos hoje, né, na verdade, desde final de 2018, um projeto com foco na toninha, na conservação da toninha, entender os problemas que afetam a toninha e a conservação do ecossistema dessa espécie. Esse trabalho ele é feito com o apoio de mais de 10 instituições entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nós abrangemos essa região como um todo, né? O trabalho tanto avalia essa questão dos animais que chegam encalhados nas praias, por que eles morreram, né? Isso é feito em parceria com outro projeto, uma condicionante ambiental que monitora os encalhes nas praias. Mas nós também realizamos, como vocês veem aí na foto, sobrevoos para estimar o tamanho dessa população, para saber quantos tem, aonde eles ocorrem. Então, usamos um avião especial com janela de bolha, como vocês podem ver nessa foto, para conseguir contar esses animais do alto, que é a forma mais fácil de fazer, principalmente abrangendo uma área maior, né, uma área mais da zona costeira. Nós também trabalhamos com os pescadores artesanais e com os pescadores industriais, os pescadores de larga escala, entendendo quais são os conflitos que eles têm hoje com as leis ambientais, com a conservação de algumas espécies, com a proteção de algumas espécies. Também queremos entender a cultura da pesca, obviamente, para entender de que maneira
pesca e toninha podem utilizar os mesmos ambientes, podem coexistir, né, para reduzir os impactos sobre essa espécie. Esse projeto, Sandra, ele veio principalmente pela discussão que a maior mortalidade da toninha, ela é relacionada à captura acidental. Então, a captura acidental em redes de pesca é hoje a maior ameaça a essa espécie. E essa captura, ela não é intencional, né? Os pescadores não têm intenção de capturá-las, mas acabam capturando. Então, levando indiretamente, né? Não é nem indiretamente, não intencional, de maneira não intencional, estão levando essa espécie a um risco grave de extinção. E aí, assim, cabe uma discussão muito intensa com a pesca, exatamente porque a gente tem que garantir também questões sociais e econômicas, né? Não é possível, dentro de um projeto de conservação da toninha, nós temos só o olhar ambiental. Então, tentando integrar essa questão dos conceitos de uma justiça social e uma justiça ambiental, garantir a conservação dessa espécie, nós temos que abrir muitos diálogos. E é isso que esse projeto vem fazendo. Abrir vários diálogos com vários atores sociais, principalmente pescadores tradicionais, né, da pesca de pequena escala, que são aqueles que têm uma dependência maior dos recursos nas zonas mais rasas, onde ocorre a toninha, e desenvolver uma proposta de boas práticas, uma proposta futura de legislação, de adequação da legislação pesqueira atual, né? Ou encontrar soluções participativas, compartilhadas, que permitam a sobrevivência da toninha no nosso ecossistema costeiro, né? Nos nossos oceanos. Exatamente, essa conversa, essa aproximação com os pescadores, com as comunidades que sobrevivem, né, da pesca é muito importante, né, porque uma das ameaças são essas redes fantasmas que são abandonadas, né, não voltam a ser recolhidas, né, até o lixo, né, essa imagem aqui é muito triste, uma toninha que morreu ali sem conseguir se alimentar, porque simplesmente um lacre de garrafa ficou preso no biquinho, né. A Fernanda Polidoro está perguntando aqui pra gente, Camila Domiti, se essa espécie é a que vemos aos montes na região da Ilha das Peças. Essa espécie, ela ocorre na Ilha das Peças. Oi, Fernanda, tudo bem? Deixa eu até dar um oi já por aqui. Tô vendo vários amigos participando aqui da live. Essa espécie, ela ocorre na região entre a Ilha das Peças e a Ilha do Mel, mas não é aquela que nós vemos em grande quantidade. Em grande quantidade, nós vemos o boto cinza, que é um outro golfinho que também tem essa coloração cinza roseado, né? Principalmente os filhotinhos são bem rosas, e que usam aquela região da Ilha das Peças como um berçário, né? A Ilha das Peças é um berçário para o boto cinza, mas também é a única área onde nós conseguimos ver as toninhas aqui no litoral do Paraná, entre a Ilha do Mel, Ilha das Peças e Ilha das Palmas. Então, aquela região que a gente chama de desembocadura norte do Complexo Marinho de Paranaguá, que faz parte da Grande Reserva, é uma das áreas prioritárias para a toninha na costa brasileira, tá? Outro lugar que a gente consegue ver essa espécie em estuários é na Baía da Babitonga. Tirando essas duas regiões, no Brasil nós só vemos a espécie na zona costeira, em áreas abertas, entre as primeiras isóbatas, ou seja, as primeiras profundidades da zona costeira, até mais ou menos 30 metros de profundidade. Essa espécie não usa áreas profundas, ela usa áreas rasas. E exatamente por isso tem uma sobreposição tão grande com as nossas ações humanas, tanto da pesca, como você mesmo mostrou agora, Sandra, essa problemática com o lixo, tanto redes fantasmas como lixos plásticos. E a gente não pode deixar de falar, Sandra, né, e todos os nosso grupo hoje aqui participando dessa live, da poluição invisível, dos problemas que nós não estamos registrando em fotografia, que são os contaminantes químicos, né, e mesmo os microplásticos. A gente tem alguns trabalhos já mostrando, por exemplo, uma concentração de compostos químicos que vêm do protetor solar, que se concentram na fauna e que são tóxicos à fauna. A gente tem encontrado, por exemplo, compostos orgânicos, que são aqueles POPs, né, que a gente tem escutado tão forte na mídia, que são compostos emergentes químicos, o qual o Brasil tem permitido o uso, cada dia de um grupo novo de compostos emergentes que a gente não faz ideia dos efeitos tóxicos, dos efeitos deletérios, subletais desses compostos, né?
ou seja, que não levam à morte, mas podem causar problemas muito maiores, né? Ou tão grandes quanto. E a gente tem visto esses compostos nos tecidos das toninhas. Então, as toninhas, elas têm nos demonstrado, a partir dos estudos, né, que há uma alta concentração ao longo da cadeia alimentar que se concentra nesses predadores desses predadores, né? A toninha não é um predador de topo, mas ela é um predador. E ela tem uma alta concentração desses compostos. Também tem concentração alta de mercúrio, de cádmio, de chumbo, de zinco. Então, são elementos, são metais pesados, são elementos traços, são compostos orgânicos que também têm levado à debilitação da saúde da toninha. Então, é importante trazer essa conexão da toninha também com a nossa saúde humana. A toninha é um mamífero, como nós, né? Também tem uma relação de amamentação do filhote, tem um sistema imunológico muito parecido com o nosso sistema imune, eles são mamíferos como nós, e eles também estão passando por problemas de saúde por conta da degradação do ecossistema. Muito sério isso, né? Porque se está acontecendo com a Toninha, está acontecendo com a gente também, né, Camila Domit? E eu queria saber também sobre o projeto da Associação Mar Brasil, Universidade Federal do Paraná, junto ao Funbil, o que tem feito esse projeto, né? Quais são os objetivos dele, mais detalhes aí do trabalho que vocês têm desenvolvido. Claro, eu acabo falando da Toninha e esqueço de falar do projeto, né, Sandra? Obrigada pela oportunidade. Esse projeto, ele é uma compensação ambiental, né, que foi organizada junto ao Funbil. Ela tem aí por trás dessa discussão toda, como vocês podem ver na nossa camiseta, o Ministério Público Federal, o IBAMA, né, é uma compensação de um acidente ambiental que ocorreu na costa do Rio de Janeiro, e chama TAC Frade, né, porque foi na região de Frade. E essa compensação, ela inicialmente deveria ser aplicada só para a costa do Rio de Janeiro, então para a proteção das toninhas na região do Rio de Janeiro, mas entendendo exatamente pelo Plano de Ação Nacional de Conservação da Toninha, que vocês podem acessar no site do ICMBio, o Ministério Público Federal e o IBAMA entendiam que não poderia ficar restrito à região do Rio de Janeiro, e sim o recurso deveria ser utilizado para conhecer e para proteger a toninha ao longo de toda a costa brasileira. Por conta disso, houve uma série de editais de financiamento promovidos pelo Funbil, né? E dentro desses editais, a Associação Mar Brasil, junto a vários parceiros, conseguiu submeter uma proposta e hoje executa esse projeto. Então, o projeto ele tem a coordenação técnica, a coordenação geral, né, feita pela Associação Mar Brasil, e em associação, em parceria com o Laboratório de Ecologia e Conservação, que eu coordeno na Universidade Federal do Paraná, mas também conta com o apoio da UDESC em Santa Catarina, com a Univale, com a Univille, com o Instituto Aquali, com o Instituto Biopesca, com o Instituto Caosa, lá do Rio Grande do Sul, pesquisadores da FURG. Então, é uma série de pesquisadores, é um grupo fantástico, uma força-tarefa realmente para a conservação da toninha. Então, nós fazemos alguns experimentos, como vocês podem ver nessa imagem, para entender a deriva das carcaças, ou seja, aqueles animais que nós encontramos encalhados nas praias. Da onde eles vêm? Qual é a possível área onde eles morreram? E com isso a gente consegue trabalhar espacialmente as áreas de mortalidade e as áreas de maior concentração de encalhe. A gente também trabalha com os pescadores, com entrevistas socioambientais, ou seja, onde a gente quer saber o que está acontecendo com a pesca. A gente vem conversando e construindo com os pescadores essas áreas de pesca, mapeando essas áreas de pesca, entendendo aonde eles têm maior demanda, né, em termos de áreas, quais são as pescarias mais importantes economicamente para as diferentes comunidades pesqueiras. Nós visitamos mais de 90 localidades pesqueiras entre o Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Foram 28 municípios de alguma forma envolvidos no projeto, né? Mais diretamente no projeto. Além dessas entrevistas, nós temos acompanhado o desembarque da pesca e a atividade diária da pesca em 8 localidades. Então, nós temos monitores da pesca, pessoas que têm essa relação já mais estreita com os pescadores e que acompanham o dia a dia do que acontece nas comunidades pesqueiras.
e quais são as espécies que são capturadas, que são ameaçadas de extinção e que precisam de um olhar diferente, se quando elas são capturadas há também captura de espécie-alvo de interesse da pesca, quem são essas espécies-alvos, para que a gente possa, no último momento do projeto, né, integrar todas essas informações. Como eu coloquei, a gente também faz os sobrevoos para contar as toninhas. Durante o sobrevoo, a gente também consegue monitorar as áreas de pesca, né, a área de ocorrência de outras espécies ameaçadas de extinção. E nosso objetivo é unificar todo esse conhecimento para entender, em termos de espaço, de distribuição e uso do território, aonde a pesca ocorre e aonde é prioritário para a pesca, aonde a toninha ocorre, aonde é prioritário para a toninha. Onde há outras atividades antrópicas que causam alterações desse ambiente e que trazem pressão tanto para a pesca como para a toninha. E o nosso objetivo é fazer uma proposta de integração desses usos para a proteção da toninha. Mas sempre, como eu bem, né, como coloquei lá no início da nossa fala e quero reforçar, sempre com base no diálogo, Sandra. O que nós não queremos é construir conflitos. A ideia não é não é fortalecer conflitos que já existem atualmente em interesses econômicos e conservação. Nós queremos encontrar soluções, mas soluções que garantam a sobrevivência de uma espécie tão vulnerável, tão delicada e que demanda urgência na sua conservação como é a toninha. Então é um projeto muito legal, é uma força-tarefa, é uma coalizão de instituições capitaneadas pela Mar Brasil, em parceria com a UFPR, mas com um olhar muito forte nessa estratégia integrada, né, de diálogo entre atores, múltiplas pessoas envolvidas e que utilizam e que se preocupam, na verdade, com o ambiente marinho. Exatamente, né? Essa dissociação do conflito, né? Porque acho que a conservação é uma união de forças também, né? A gente não pode também impedir ali a pesca, né? Limitar muito essas atividades, mas uma simples orientação, um simples conhecimento, por exemplo, né? Da destinação correta das redes de pesca inutilizadas já é uma grande vantagem. Que imagine quantos animais não morrem, né? Oceano afora com essas redes que estão soltas aí, essas redes fantasmas que são um verdadeiro terror, né? Filme de terror para as espécies marinhas que acabam presas. O lixo também, né, Ângela, do MIT, uma situação muito séria, né? Eu queria saber justamente os desafios que vocês têm encontrado na conservação dessa espécie, né? E o que a gente pode fazer? A gente que frequenta aí o litoral de vez em quando, né, na época de férias, feriado, o que cada um de nós pode fazer para preservar não só a toninha, mas outras espécies tão ameaçadas? Acho super importante essa tua colocação sobre o que cada um de nós pode fazer. Porque eu, como pesquisadora, a minha ferramenta é a pesquisa, é a ciência. Então, o que eu tento fazer é conhecer ao máximo, trazer a melhor informação possível para que as decisões sejam tomadas com uma base robusta, uma base forte. Mas eu também sou cidadã, né? E assim como todos nós aqui, como sociedade, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, Sandra, é saber a origem do pescado que nós comemos. Eu acho que esse é um ponto super, super importante que eu gostaria de destacar quais são os peixes que nós estamos comprando, que nós estamos nos alimentando? São espécies ameaçadas? Em que rede elas são capturadas? Elas foram capturadas na safra certa? Então, essa consciência com o nosso consumo é o principal ponto para ajudar a fortalecer e a valorizar aquelas pescarias que capturam espécies no período certo, no tamanho certo, capturadas com redes certas. Mas como é que a gente descobre isso, né? Então, a WWF, a Conservation International, várias instituições têm buscado construir manuais de boas práticas para o consumo de pescado. Isso está disponível na internet, eu posso mandar alguns links para vocês, né? A gente pode disponibilizar. Mas esse é o primeiro passo. O segundo é buscar comprar o peixe diretamente de quem produz. Então, tem uma startup fantástica, que é o Óleo Peixe. Eu vou fazer propaganda aqui, porque realmente o Brian, que foi um aluno nosso, egresso, ele começou uma atividade que todos nós devíamos buscar na nossa região alguém que faz o que ele está fazendo hoje, que é diretamente na pesca artesanal, comprar o peixe e vender para os grandes restaurantes ou mesmo para as pessoas, né, que elas podem comprar por meio de um clube. É um peixe que
só é capturado em redes legalizadas, que é capturado dentro da safra, né? E em redes que, por exemplo, não capturam espécies de tubarões e arraias ameaçados de extinção. Então, buscar essas pessoas que também estão buscando valorizar o ecossistema marinho. Essa cadeia produtiva do bem, essa cadeia produtiva positiva, né, da conservação, ela tem que ser fortalecida, né? Senão, a gente busca a conservação de um lado, mas aí a gente vai no mercado e compra um peixe, por exemplo, que foi capturado de maneira ilegal. Aí a gente está fortalecendo e valorizando um outro lado da moeda, né? Então, eu acho que essa questão de buscarmos consumir produtos que são produzidos de maneira orgânica, né? Que são produzidos, ou que talvez não sejam orgânicos, mas são produzidos próximos à sua casa, você sabe quem produz, você sabe a relação que aquele produtor tem com a terra, né? Buscar essas feiras de produtores locais, de pequenos agricultores, buscar o peixe também produzido na sua região, né? Então, eu acho que esses são mecanismos bem simples que todos nós podemos buscar e que nós vamos valorizar cadeias produtivas mais sustentáveis. E o outro passo é, obviamente, voltar na discussão de cobrar dos nossos governantes, né? Olhar e cobrar dos nossos governantes questões de esgoto. Lembrar que essa contaminação no ambiente marinho, ela vem principalmente pelo esgoto. Ou na verdade, pela falta do tratamento de esgoto, né? Então, buscarmos e cobrarmos questões de saneamento básico, buscarmos a questão, por exemplo, de fármacos, né? Lembrar que a gente tem todo o mecanismo reverso, tem que devolver, não usou remédio, os potinhos de remédio, devolve na farmácia, tem que dar a destinação correta, porque isso também causa mal no ecossistema, né? E isso são coisas simples que nós podemos fazer. Cobrar, por exemplo, como você colocou das redes fantasmas, as redes, elas deveriam ser de responsabilidade de quem as compra. Então, dar uma destinação para essa rede. Buscar também, eu acho bem legal algumas iniciativas de conservatom que estão aí, estão surgindo, né? De novatom, de hackathon. Buscar inovações tecnológicas para destinação desses materiais também, né? E que possam, de alguma forma, trazer uma valorização econômica ou uma compensação econômica para o pescador que toma esse cuidado, né? Então, eu acho que são pequenas práticas que a gente pode definitivamente mudar o mundo, Sandra. Exatamente, né? Não destruir mais, vamos buscar formas de conservar, né, Camila Domit? A gente está aqui conversando com a Camila a respeito do projeto de conservação da toninha, né? Dia 1º de outubro é o Dia Nacional da Toninha, um golfinho super ameaçado de extinção que ocorre aqui no Paraná também. Existe esse projeto aí de estudar, né, e buscar formas de conservar. A gente comentou também sobre essa notícia de ontem, né, que foi um soco no estômago aí para toda a sociedade brasileira, né, dessa decisão do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de derrubar resoluções antigas já de proteção de restinga, de manguezais, de vegetação nativa da costa brasileira e outras medidas também que o CONAMA tomou, né, como a permissão para queimar lixo tóxico, né, que é o absurdo dos absurdos, né? Vamos lançar essas partículas tóxicas no ar, é muito complicado. Também derrubou aí a necessidade de um licenciamento, de um projeto de eficiência para irrigação na agricultura de larga escala, ou seja, os agricultores estão liberados aí para secar rios, nascentes, lagos, para a agricultura, para a monocultura, né? Camila Domit, mas pelo menos a gente sabe que tem muita gente boa lutando, né, para a conservação, para dar um passo à frente, né, como no caso da toninha. É muito bom saber que vocês estão trabalhando, que estão pesquisando, que estão estudando, que estão conversando com as comunidades tradicionais, mantendo esse diálogo, né, tentando evitar os conflitos, justamente, né, em prol de um objetivo maior, que é a conservação, que é o respeito à natureza, né? O pessoal comentou bastante aqui, até a Patrícia comentou sobre essa desconexão com a natureza, né, que é um projeto de nação, parece atualmente no atual governo, né? Nossas crianças já são colocadas em locais com cimento, plástico, né, tanto na educação infantil quanto nos brinquedos, né? Como saberão o que é uma árvore, o que ela faz por nós, como respeitar outras formas de vida e como respeitar, né, o
oceano, né? O Marcos Rosa Filho está comentando aqui, né? Como um amigo meu do Ibama fala, as árvores derrubadas em cima da terra são vistas. No caso da pesca predatória nos mares e o fim dos corais, são descasos embaixo da terra, embaixo d'água, né? E é muito sério também essa questão oceânica. Camila Dumit, acho que até nosso tempo está encerrando aqui. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, temos ainda 3 minutos. Fique à vontade, eu já agradeço muito aí essa disponibilidade de conversar com a gente. Queria dar o parabéns aí para o trabalho do LEC, para o trabalho da Associação Mar Brasil, né? O trabalho do Óleo Peixe, que a gente comentou aqui. O pessoal está na internet, aí está nas redes sociais, é só buscar, fazem entrega, inclusive em Curitiba. Camila, muito obrigada. Muito obrigada, Sandra, pela oportunidade de conversar com vocês. É muito gratificante, com certeza, para a Associação Mar Brasil, para o LEC e para todas as instituições que estão desenvolvendo esse projeto, poderem ter essa oportunidade de dialogar com os pescadores, de dialogar com os atores sociais, de buscar soluções para os problemas que nós, há tantos anos, já estamos diagnosticando, que culminam, na verdade, nessa situação crítica de ameaça à sobrevivência da toninha. E eu queria destacar, gente, que nós estamos na fase preparatória para a década da ciência oceânica, né? De mudarmos essa nossa relação com o ecossistema oceânico. Então, é uma grande oportunidade que nós temos de fortalecer, de unir esforços, de fortalecer o nosso diálogo, a nossa comunicação, a nossa integração, para olharmos de maneira adequada para esse oceano que nós queremos, né? Qual é o oceano que nós queremos, que nós precisamos para garantir a nossa vida? E como é que nós vamos trabalhar esses próximos 10 anos para garanti-los? Com certeza, teremos que acelerar a nossa forma de trabalho para a conservação, para conseguir, de alguma forma, segurar um pouco tudo que vem acontecendo de maneira dentro desse processo de degradação. Mas lembrar que estaremos fazendo isso pela nossa saúde, estaremos fazendo isso pelas nossas próximas gerações, estaremos fazendo isso por essa biodiversidade fantástica que nós temos a grande alegria, né, a grande felicidade de termos na nossa costa brasileira e que é de nossa responsabilidade a sua conservação. Então, que possamos fazer isso com toda a nossa energia, com toda a nossa força e com muita união, com muito diálogo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês e meu e-mail fica disponível, o meu link também aí do Instagram. Quem quiser conversar, bater um papo, falar de outros assuntos. Eu vi que tem vários amigos por aqui. Inclusive, queria destacar que a Thailise, que está aqui conosco, trabalha com contaminantes, Sandra. Ela deve ser uma das pessoas que deve estar aí muito triste com toda essa situação de ontem, né? Que traz aí mais uma série de contaminantes ao nosso ecossistema e que vão, de alguma forma, afetar a nossa saúde. Mas muito obrigada a todos vocês pela oportunidade. E acho que é isso, Sandra. Conversaremos outras vezes. Com certeza, Camila Dumit é sempre uma fonte aqui, com muito conhecimento na área marinha, da fauna marinha da nossa região sul do Brasil. A gente conversou aqui hoje, né, sobre o projeto Toninhas, esse desmonte no CONAMA, né, o fim das resoluções tão importantes para a proteção da vegetação na nossa costa brasileira, né, e eu queria convidar vocês também a fazer parte aqui do Observatório de Justiça e Conservação, né, uma das entidades que atua aí no combate à corrupção, à falta de ação e também às ações inadequadas no que diz respeito ao patrimônio nacional. Nós somos aí uma entidade sem fins lucrativos, sem vínculos com partidos políticos, né? E nós atuamos de forma colaborativa, né? Com pesquisadores, profissionais como jornalistas, advogados, conservacionistas, atuando justamente numa rede, numa conexão muito grande com instituições públicas e privadas, para justamente, né, articular medidas que possam evitar esse desmonte ambiental. Já tivemos várias conquistas aqui, evitamos, né, a redução da APA, da escarpa devoniana, estamos lutando aí para o fim do corte das araucárias, para a construção de uma linha de transmissão e vários outros projetos, e a gente precisa aí do seu apoio, do seu suporte, né? Faça parte também do Observatório de Justiça e Conservação, seja um fiscalizador do meio ambiente, né? Nos apoie, que a sua ajuda será muito bem-vinda. As formas você encontra aí nas nossas redes sociais, @justiçaeco. Temos um financiamento coletivo permanente também no benfeitoria.com/OJC e precisamos muito da sua ajuda, do seu engajamento, né? Vamos sair da zona de conforto e vamos atuar mais efetivamente no que diz respeito a esse desrespeito ambiental que estamos vivendo. Camila Dumit, muito obrigada. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando, né? Vamos à luta, hashtag salve as toninhas aqui. O César Rafa da SPVS está dizendo. É isso aí, salve a natureza. Muito obrigada também ao pessoal da Rádio Cultura que está nos acompanhando. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Um ótimo dia, Camila.
Obrigada, ótimo dia a vocês. Obrigada, Observatório, pela luta que vocês têm idealizado e levado aí com a gente. Muito obrigada. Estamos juntos. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.